A despeito das lutas e aflições que cada um de nós tem, como nos falou o Manuel no primeiro dia aqui, com os líderes, cooperadores e pastores, presbíteros, ele fez um apelo àqueles que tinham suas orações em secreto, as lágrimas escondidas que ninguém testemunha. Ele nos disse: Deus vê e Deus responde. Então, a despeito disso, das angústias que cada um de nós vive, eu sei que vivemos, eu as vivo, e com vocês não é diferente. Jesus garantiu que no mundo nós teríamos aflições, então elas existem. Mas a despeito disto, há dentro de nós uma fonte que jorra diariamente. O nosso gozo, a nossa alegria e a paz que há em nossa alma não depende das circunstâncias que nos cercam. Quando às vezes os irmãos me perguntam assim: Vanjo, tudo tranquilo? Tranquilo quase nunca, em paz sempre. Então, tranquilidade tem a ver com o exterior, com o ambiente, e quase nunca eu estou tranquilo mesmo. Tem sempre alguma coisa agitando a minha vida, mas lá dentro há uma paz que nos foi presenteada. Nós não a conquistamos, nós a recebemos. Ela nos foi presenteada e ela permanece e não depende de nada que esteja acontecendo ao nosso redor. Quando Jesus falou dessa paz, ele disse: eu não a dou como o mundo a dá. Ele fez uma comparação com a paz que o mundo oferece e aquela paz que ele estava nos dando. E o simples fato de estarmos no mundo, irmãos, deve nos trazer a lembrança que nós não pertencemos a ele. Que a paz que recebemos de Cristo não é deste mundo, provém dele. É necessário que nós alimentemos essa convicção de que nós não somos do mundo, não pertencemos ao mundo e não permaneceremos no mundo. Eu temo que a igreja gradativamente vá se esquecendo dessa realidade e vá se adequando ao mundo e vá se acostumando ao mundo e sentindo-se confortável no mundo e, por consequência, esquecendo do motivo pelo qual está no mundo. Quando nós ficamos confortáveis no mundo, nós esquecemos o motivo pelo qual permanecemos no mundo. E com isso nós terminamos anulando o nosso testemunho e anulando a nossa vocação. O Espírito Santo tem se esforçado para devolver à consciência da igreja aquela marca clara que nós não somos cidadãos do mundo, que nós não pertencemos a este mundo, e que este mundo tem um príncipe e tem um curso ao qual nós nos opomos, e ao qual nós resistimos, e contra o qual lutamos, e que também denunciamos. Pois bem, nós vamos ler em João 7, verso 7. Mas antes disso, quando eu falei que eu temo que a igreja esteja ficando confortável no mundo, eu me lembrei de um produto com o qual trabalhávamos, no tempo que eu trabalhava na indústria petroquímica. Havia um produto chamado fosgênio, que era a mistura de monóxido de carbono, CO, com cloro, Cl2. E essa mistura gerava esse gás chamado fosgênio, só que ele tinha um cheiro muito, muito agradável. O cloro é agressivo, o monóxido de carbono não tem cheiro, mas a mistura dos dois produziu um gás com cheiro muito agradável. Não sei quantos conhecem saputi, mas o fosgênio tem o cheiro do saputi. Então, quando você respira aquele gás, ele não te agride, não agride a garganta, não agride o nariz, não agride o pulmão, é agradável. Só que ele muito rapidamente anula o seu olfato.
E porque o seu olfato é anulado, você segue respirando confortavelmente um gás letal, porque o fogênio é altamente letal. E eu temo que muitos filhos de Deus vão se acostumando com pecados que não são grosseiros, vão se acostumando com pensamentos, com sentimentos, com aspirações, com declarações, com palavras, com comportamentos que não parecem ferir tanto a Deus, que não incomoda tanta consciência, que a princípio está dentro do que é lícito, e não se dão conta que essas concessões a coisas mundanas vão fazendo calar a sua consciência, do mesmo modo que o fogênio faz cessar o olfato. Este trato amistoso com o mundo faz calar a nossa consciência e nós chegamos a um ponto que não conseguimos mais reagir. Já não nos incomoda estar no mundo. Sérgio tem uma palavra quando ele fala sobre a maneira como Ló foi se aproximando de Sodoma. Se Ló saísse das tendas de Abraão e fosse no dia seguinte para Sodoma e Gomorra, seguramente ele se sentiria agredido e ele regressaria. Mas ele foi aos poucos se aproximando. E quanto mais ele se aproximava de Sodoma, mais ele ouvia as coisas que se passavam em Sodoma. Mas ele via uma ou outra manifestação de pecado dos sodomitas. Mas ainda não eram expressões tão agressivas. Ele acostumou-se tanto que ele terminou morando em Sodoma. Pedro diz que Ló angustiava a sua alma justa, mas aquela angústia não chegou ao ponto de tirá-lo dali. E ele tampouco denunciava aquilo que ele via em Sodoma. Ele não se fez um profeta, manteve-se justo, não se misturou com aqueles pecados grosseiros, mas tampouco os denunciou. Mas acomodou-se naquele ambiente tão insalubre para o espírito, tão insalubre para a consciência, tão insalubre para uma alma sadia. Irmãos, nós temos hoje no mundo, existe hoje no mundo, muitas circunstâncias, e o diabo tem criado muitos recursos que produzem esse efeito mortal na consciência dos filhos de Deus. É necessário que permitamos que o Espírito Santo nos desperte e nos faça olhar para o mundo com os olhos com os quais Jesus olha e reagir ao mundo da forma como ele reage. João capítulo 7, verso 7, quando os irmãos de Jesus não acreditavam nele ainda e queriam que ele subisse a Jerusalém para a festa, e Jesus disse assim para eles: não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia. Eram irmãos de Jesus, não eram pecadores grosseiros, eram filhos de José. José era homem justo. Deus não colocaria o seu filho em um lar pervertido ou negligente. Jesus foi educado por um homem justo e piedoso. Maria era agraciada. Aqueles irmãos de Jesus, Tiago, José, Judas, tiveram boa criação. Certamente eram homens piedosos, segundo a piedade do judaísmo. Mas eles não denunciavam as obras mais do mundo. E o mundo não os odiava por isto. E Jesus disse: não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia. Por quê? Porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. Nós gostaríamos de, ao longo dessa palavra, demonstrar a importância de que não é suficiente ser santo. É necessário ser profeta. E eu temo que muitos discípulos estejam satisfeitos porque não estão metidos no pecado, mas não têm confiança, não têm ousadia, não têm autoridade para denunciar o mundo. E, portanto, não sofrem nenhuma oposição do mundo. Mas vamos tentar entender
Por que devemos nos posicionar assim em relação ao mundo? Outra coisa que eu temo, irmãos, nós vamos ler agora em João 17, do verso 11 ao 18, e vamos nos detendo em alguns desses versículos. Uma das coisas que eu temo, irmãos, é que a própria palavra de Deus perdeu na vida de muitos o seu lugar de autoridade. E tenhamos também nos acostumado com a palavra de Deus. E tenhamos dificuldade de nos deixar medir, discernir, julgar, corrigir, repreender pela palavra de Deus. E por consequência também já não encontramos consolo na palavra de Deus. Eu gostaria de animar vocês a orarem e pedir ao Senhor que devolva a vocês, a cada um de vocês, a cada um de nós, aquela simplicidade e pureza que são devidas a Cristo, quando formos ler a sua palavra. Que o Espírito Santo nos ajude a entender o que o Senhor está falando aqui. Aqui digo em toda a sua palavra. Sabe por quê, irmãos? Eu temo que nossa mente cristianizada tenha muitos filtros, pelas muitas leituras que já fizemos de livros, pelos muitos pregadores que já ouvimos, pelos conceitos que já formamos, e quando lemos as Escrituras, esses filtros estão postos aí, e torcem muitas dessas verdades, e nós não somos impactados com a força que a palavra tem. Me lembro quando estava no Marrocos, estávamos tentando evangelizar uma menina que ao final veio a se batizar, e quando nós lemos pela primeira vez a Bíblia em árabe para ela, ou melhor, demos uma Bíblia em árabe para ela ler, porque não líamos em árabe, e tínhamos ali uma Bíblia em português, uma Bíblia em francês e uma Bíblia em árabe. Então eu li em português, meus filhos liam em francês para ela, e ela lia em árabe, a mesma referência. E era um texto que falava sobre a paternidade de Deus, e como Deus se importa com nossa vida, e como Ele se envolve conosco. Ela leu, assim, havia algo diferente na sua expressão, talvez a mesma expressão que eu experimentei, quando pelas primeiras vezes, depois de novo nascido, eu li a Bíblia e me encantei. Ela leu uma vez e disse: eu posso ler de novo? Disse, claro. Ela leu a segunda vez. Disse: você deixa eu ler de novo? Ela leu a terceira vez. Ela leu umas 5 vezes. Eu fiquei me perguntando, o que é que essa moça está vendo nesse texto que lhe chama tanta atenção? A sua mente era virgem com respeito à palavra de Deus. Ela não tinha filtros. Ela não tinha pré-interpretações. Ela recebe a palavra como a palavra é. E a igreja tem perdido essa capacidade. Eu peço ao Senhor que nos devolva a capacidade de ouvir a sua palavra e ouvi-lo falar conosco. João 17, verso 11 em diante. Jesus orando, ele diz ao Pai: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isso falo no mundo, para que eles tenham gozo, o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou. Quando vocês leem esta palavra, Jesus, vocês conseguem ser identificados como pessoas a quem o mundo odeia? Jesus está afirmando para o Pai com respeito aos seus, e nós somos dele. Nós somos contados entre os seus. Ele diz: eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou. Por que o mundo os odiou? Porque eles não são do mundo, como também eu não sou.
Irmãos, vocês percebem o paralelo? Vocês se dão conta que Jesus está nos colocando no mesmo patamar que eles? Ele está dizendo que ele está dizendo para o Pai: eu não sou deste mundo, e estes que me deste, também não sou. Eles também não são, eles não pertencem a este mundo. E do modo como o mundo odiou a mim, odeia a eles. Irmãos, é tão importante que nos deixemos julgar por essa palavra e nos perguntemos: o mundo nos odeia? Por que será que o mundo não nos odeia? Isso me faz lembrar um episódio que eu li, em um relato do falecido já irmão André, da missão Portas Abertas. Eu penso que muitos aqui conhecem o trabalho deste irmão. É autor de um livro muito conhecido chamado Contrabandista de Deus. Depois da Segunda Guerra Mundial, ele era um jovem holandês, cristão, e decidiu que levaria a Bíblia para os países da chamada Cortina de Ferro, antiga União Soviética. E começou a fazer isso, começou a contrabandear Bíblias em todo o leste europeu e toda a chamada União Soviética à época, nos anos 50, 60, 70 e 80. E uma vez ele estava em um desses países, não me lembro se Romênia, Hungria, Bulgária, não me lembro. Estava conversando com alguns irmãos em uma reunião escondida, e ele começou a relatar, dar seu testemunho, contar suas histórias. E um dos pastores presentes disse: irmão André, como é que vocês lidam com a perseguição lá na Holanda? Ele disse: não, meu irmão, lá nós não temos perseguição, lá nós temos liberdade. Nós pregamos em qualquer lugar, nós batemos nas portas, nós distribuímos Bíblias nas ruas, fazemos reuniões na rua com alto-falantes, temos programas nas rádios. E aquele irmão olhava com espanto, e ao final ele perguntou assim: irmão André, o que vocês fazem com 2 Timóteo 3,12? O irmão André disse que ficou muito envergonhado, porque sequer sabia o que estava escrito em 2 Timóteo 3,12, e foi ler. E lá está registrado assim: todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo será perseguido. Ele disse que baixou a cabeça e disse: eu não sei. Mas ele se deu conta naquele momento que faltava à igreja do Ocidente o necessário testemunho, a necessária denúncia das obras das trevas e das obras más do mundo. O motivo que levou o mundo a odiar Jesus não era porque Jesus era santo. Muito possivelmente Tiago guardava as regras da lei de Moisés tanto quanto Jesus. Não era porque Jesus era santo e justo que ele foi perseguido. Ele foi perseguido, ele foi odiado porque ele denunciou as obras do mundo. Ele disse: eu dou testemunho contra as suas obras que são más. Irmãos, quando nós calamos o testemunho, equivale a negar a fé. Jesus disse: qualquer um dessa geração pervertida e adúltera, que se envergonhar de mim, das minhas palavras, também eu me envergonharei dele, quando ver na glória de meu Pai com os santos anjos. O que seria se envergonhar da palavra do Senhor, se não negar o testemunho, deixar de falar dele? E o mundo os odiou porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Vocês se lembram daquela palavra de Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5, quando ele orienta a igreja a separar-se de todo aquele que é impuro. E ele diz: impuro digo, não os deste mundo. Nós não temos que nos separar dos impuros deste mundo, dos ladrões, dos homicidas, dos adúlteros, porque nesse caso teríamos que sair do mundo. Então Paulo estava se referindo a separarmos-nos daqueles que dizendo-se irmão, aqueles que dizendo-se irmãos, forem roubadores, impuros, adúlteros, etc. Aqui Jesus está falando algo parecido.
não peço que os tire do mundo. Irmãos, Deus não quer nos tirar do mundo, porque Ele nos estabeleceu, faz parte da nossa vocação, ser luz do mundo e ser sal da terra. Mas ninguém acende uma lâmpada e a coloca embaixo do alqueire, mas coloca no velador, em um lugar alto, para que possa iluminar a tudo. A igreja é a cidade edificada sobre o monte, que não se pode ocultar. A igreja precisa ser percebida. A igreja é sal da terra, e o sal precisa ser sentido, ser percebido. Se fala que no Brasil tem mais de 40 milhões de evangélicos. É mais de 40 milhões de sal insípido. Porque 1/5 da população brasileira, sendo evangélica, não consegue salgar essa nação. Não são verdadeiros filhos de Deus. E nós? Como somos identificados nos céus? Como atalaias, profetas, sal, luz, cidade sobre o monte? Eles não são do mundo. Jesus outra vez ratifica, confirma, repete: eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Eu quis destacar esse texto, irmãos, para deixar muito claro que, embora estejamos no mundo, nós não pertencemos a ele e só estamos nele porque temos uma vocação e uma missão de ser sal, de ser luz, de ser profeta. Não sermos como Ló, não nos contentarmos em não nos contaminarmos com todas as grosserias que há no mundo, mas sermos profeta, que denuncia, que se faz ouvir e que incomoda. Mas eu queria ainda destacar alguns aspectos dessa nossa relação com o mundo e como nós precisamos, quero repetir, resgatar o valor de algumas citações das Escrituras com respeito a este assunto. Eu falei como o fato de não termos uma mente virgem com respeito à palavra de Deus, de termos muitos filtros, nós vamos desenvolver a capacidade de fazer amaciar a maneira incisiva com que a palavra de Deus trata alguns assuntos. Por exemplo, Hebreus 12, 14 e 15. Só o verso 14, Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu não sei que tipo de teologia você já ouviu ou já leu, mas há uma declaração bíblica, e Jesus disse que a Escritura não pode falhar. A Escritura está dizendo: sem santificação ninguém verá o Senhor. E é necessário que você se pergunte: o que me faz crer que sem ser santo eu verei a Deus? O que é que produz a falsa esperança de que veremos a Deus sem santificação? E se santificação é condição para ver a Deus, por que ainda eu me envolvo tanto com o mundo? Por que eu faço tantas concessões ao mundo? Se eu preciso ser separado. Ser santo, irmãos, é ser separado. Os objetos santos do tabernáculo e do templo eram chamados santos porque eram de uso exclusivo. Não podiam servir a nem outra atividade. Eram separados. Então, quando a Bíblia fala que nós somos santos, está dizendo: somos separados. Somos de uso exclusivo do Senhor.
E o uso que Ele quer fazer de nós é sermos sal e luz, e sermos profetas no meio de nossa geração. Lembrem do efeito do gás fosgênio. O pecado vai contaminando muito lentamente. E chega uma hora que você é incapaz de reagir. Por exemplo, como é que nós lidamos com Tiago, capítulo 4, versos 4 e 5? Em algumas versões, as versões mais antigas, usam a expressão aqui no verso 4, adúlteros. Em muitas Bíblias hoje está infiéis, mas a palavra usada é adúlteros. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Irmãos, naturalmente, Tiago aqui não está se referindo ao adultério físico, à traição de um homem com sua esposa, ou de uma esposa com seu marido. Ele está dizendo que a igreja é a noiva do Cordeiro, e que a igreja está sendo adúltera, está sendo infiel. E por que está sendo infiel? Porque é amiga do mundo. Eu temo que nossas consciências não consigam mais responder a isto. E tenhamos tanta amizade com o mundo, e não compreendemos que isso nos faz inimigos de Deus. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Eu não sei quantos de vocês já leram todo o Velho Testamento, mas pelo menos em 2 dos profetas, em Ezequiel e em Oséias, Deus usa uma alegoria para falar da sua relação com a nação de Israel. E Deus coloca como marido Israel como sua esposa. E os profetas usam expressões dramáticas para retratarem como Deus se sente ao ver a sua esposa relacionando-se com seus inimigos, que eram os deuses dos gentios. E Deus classifica aquilo como adultério. Deus levou isso tão a sério que exigiu que Oséias casasse-se com uma prostituta, fosse lá no prostíbulo, tirasse uma mulher, se casasse com ela, para dizer assim ao povo de Israel: vocês eram assim, vocês eram impuros, eu fui buscá-los, e eu os santifiquei, e os fiz meus, minha propriedade particular, para que eu pudesse me expressar ao mundo por vocês. Vocês eram como uma prostituta, e eu os redimi. E depois a esposa de Oséias o abandona e volta à sua vida de impureza. E Deus diz para ele: vai buscá-la. Porque é assim que eu tenho feito com essa nação, que insiste em ser adúltera. Irmãos, é disso que Tiago está falando. Adúlteros. Vocês não percebem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? E que todo aquele que se faz amigo do mundo se faz inimigo de Deus? Irmãos, o mundo tem um príncipe. Jesus, pelo menos 2 vezes, se referiu a Satanás como príncipe deste mundo. E o próprio Satanás, naquele diálogo com Jesus, na chamada tentação do deserto, quando mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse a Jesus: tudo isso te darei, se prostrado me adorares, porque me foi dado, e eu dou a quem eu quiser. O curso deste mundo, irmãos, é determinado por Satanás. Em Efésios capítulo 2, verso 1 e 2, versos de 1 a 3. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência,
entre os quais todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Foi daqui que nós fomos tirados, filhos da ira. Nós andávamos segundo o curso deste mundo. Eu imagino que a maioria de vocês já viram a cheia de um rio. O rio, na sua cheia, ele arrasta tudo no seu curso. Quando a Bíblia fala do curso deste mundo, está referindo-se a algo assim. Um rio cheio que sai arrastando tudo, e nós fazemos parte. Fomos libertos daí. Nosso papel hoje, irmãos, é nadarmos contra essa corrente. É nos posicionarmos juntos com Cristo na luta contra o curso deste mundo. Voltando ainda a Tiago 4. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. Anos atrás eu estava meditando sobre isso e fiquei pensando, que ciúme, como é que funciona esse ciúme do Espírito Santo? Me ocorreu uma figura, pensando aqui nessa expressão infiéis ou adúlteros, me ocorreu uma figura. Eu me imaginei morando em uma rua com minha esposinha, separada para mim, que eu elegi para ser minha, e eu ser apenas dela, e ela ser apenas minha. E naquela rua mora um sujeito que tem uma fama de ser um conquistador, que já tocou em muitas mulheres daquela rua. E um dia eu chego da rua e está minha esposa no muro da casa de papo com esse camarada. E no dia seguinte de novo. E no outro dia de novo. Irmãos, ela poderia até estar pregando o evangelho para ele. Mas não é com esses olhos que ele estaria olhando, e não é com esses olhos que os vizinhos estariam olhando. Na cabeça de todos, é mais um analista. E eu teria ciúmes, eu teria zelos. Se você está flertando com o mundo, mesmo que você não se contamine com ele, você está comunicando a quem te vê que você é amigo, que você está próximo, que não te ofende. E o Espírito Santo, que Deus fez habitar em você, tem ciúmes e reclama, porque Ele te quer exclusivamente para Ele. Primeiro João capítulo 2, 15 e 17. Diz, não ameis o mundo. Eu queria muito, irmãos, e eu lhes peço isso. Chegue em casa, se pergunte ao seu cônjuge, pergunte ao seu pai, pergunte ao seu filho. Converse entre vocês. Tentem dar expressão prática para essa palavra. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. O que seria amar o mundo e as coisas que há no mundo? Porque se eu não identifico isto, eu posso estar amando-as e nem me dar conta. Que coisas são estas? Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, preste atenção, tudo o que há no mundo, tudo que está no curso deste mundo, tudo que está sob o reino deste príncipe, tudo que há no mundo, a concupiscência, ou seja, o desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos ou a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Eu queria listar algumas possibilidades aqui.
de valores mundanos que vão entrando na igreja e vão roubando a nossa capacidade, a nossa sensibilidade de discernir e perceber o que é agradável a Deus. Antes, eu gostaria que vocês me acompanhassem em um raciocínio. Imaginemos aqui essa pequena mesa. Considere que todas as coisas aqui do meu lado direito para a direita são coisas que Deus proíbe que você faça. E se Deus proíbe e você as faz, você estará pecando contra Deus. E Ele vai te reprovar e te disciplinar. Desse lado esquerdo, do extremo esquerdo para a esquerda, estão as coisas que Deus te exige. Se Ele te exige, você tem que fazer, e se você não faz, você estará desagradando e sendo reprovado por Ele. Primeiro, faça uma lista. Um dia alguém disse assim para mim não, disse em uma pregação, faça uma lista das pequenas coisas que faz você entrar na carne. Não são pecados grosseiros, mas são coisas que você sabe que Deus não quer e você faz. E faça uma lista das coisas que Deus quer que você faça e você não faz. Como, por exemplo, pregar o Evangelho. Se pergunte, qual foi a última vez que eu dei um gancho em alguém? E por que você não dá gancho? Por que você não prega o Evangelho? Eu me arrisco a falar um dos motivos. Você está confortável no mundo. E você não tem consciência que o mundo jaz no maligno. E você não tem consciência que as pessoas estão perdidas. E é você que Deus quer usar para tirá-las dali. Você tem um foco. Você tem sua carreira. Você tem seu trabalho, sua profissão, seu casamento, seus filhos, sua vida. Que importa o mundo? Vá para o inferno. Mas Deus quer que você pregue o Evangelho, mas você não faz. Faça uma pequena lista dos mandamentos positivos, afirmativos, das coisas que Deus nos manda fazer. E faça a pequena lista das coisas que Deus nos proíbe de fazer. E veja se você se enquadra. Mas agora considere que aqui no meio, entre este limite e este, estão aquelas coisas que Deus não exige e nem proíbe. Se Ele não exige, então se eu não fizer, Ele não vai se zangar. Mas é assim, irmãos, Ele não exige, mas Ele se agradaria que eu fizesse. E tem aquelas coisas que Ele não proíbe. Portanto, se eu as fizer, Ele não vai se zangar. Mas Ele ficaria feliz se eu não fizesse. Eu quero dar-lhes 2 exemplos muito simples sobre isso, da minha relação com meu pai. Quando eu tinha cerca de 12 anos, todos os sábados pela manhã meu pai ia para a feira. Mas nós éramos 10 filhos homens. Os mais velhos já estavam fora estudando na capital, mas tínhamos pelo menos 5 filhos ali, ou 7. Eu não era o mais velho deles, também não era o mais novo. Eu tinha 12 anos. Todos os sábados, 6 da manhã, meu pai pegava o fusquinha e ia para a feira. Ele não chamava nenhum de nós, mas eu já estava de pé de roupa trocada, e eu acompanhava. Eu via negociar as mercadorias lá na feira, e saudar as pessoas. Voltávamos para casa, descarregávamos o carro. Eu pegava uma mangueira de água, uma vassoura de piaçava dessas pequenininhas, me metia embaixo desse fusquinha e não deixava cisco sobre cisco. Chassi, para-lama, limpava tudo. Tirava os tapetes, limpava, lavava, deixava ao sol. Lavava toda a chaparia, enxugava e passava pasta para dar brilho. Irmãos, eu não tinha uma porção maior no café da manhã porque fiz isso. Eu não recebia uma gorjeta extra de meu pai porque fazia isso. Meus irmãos não eram repreendidos porque não faziam isso. Não eram disciplinados nem tidos por reprovados. Mas, irmãos, eu tinha um sorriso de meu pai. E eu queria agradar aquele homem. Eu queria agradar meu pai. E você, o quanto quer agradar seu pai dos céus? Você vai se limitar a não fazer só o que ele proíbe? Ou fazer apenas o que ele manda?
E as coisas que Ele não proíbe, mas gostaria que você não fizesse. E as coisas que Ele quer que você faça, mas não manda você fazer. Para dar um exemplo de questões negativas, ou seja, de proibições. Enquanto estávamos na sua casa e éramos filhos sob seu teto, Ele não permitia ninguém de cabelo grande. Polícia, tenente da polícia, cabelo começava a crescer dos filhos homens. A senha era o seguinte: está pagando promessa? Ou seja, barbearia cortar o cabelo. Mas quando nós nos casávamos, Ele tirava as mãos completamente. Ele não dava um pitaco em nossa vida, não interferia em nada. Eu podia chegar lá de Rastafari e Ele não me falaria nada. Mas, irmãos, todas as vezes que eu voltava a Ipiaú, casado, eu cortava meu cabelo, porque eu queria honrá-lo. Não me era exigido, mas eu queria agradá-lo. Pense nas coisas lícitas que você pode deixar de fazer só para agradar a Cristo. Há uma pergunta que está ficando irritante. Cada vez que me pergunta isso, eu fico com vontade de chutar a canela. Quando os jovens querem se meter a fazer coisas lícitas, mas que são questionáveis, eles dizem: mas a Bíblia proíbe? Eu faço um esforço enorme para dar uma resposta paciente e construir uma boa resposta. Mas a vontade que dá é dizer o seguinte: se tua cabeça estivesse ocupada em agradar a Deus, você não ia fazer essa pergunta besta. Essa esquisitice está na tua cabeça porque tem espaço para ela, porque tem vaga, porque não está ocupado com o desejo sincero de agradar a Deus. Você quer ir para o céu, quer morar com Ele, mas não quer agradá-lo aqui? Que garantia você tem que Ele vai querer você lá com Ele, se você não quer consigo assim, aqui? O que te faz pensar que Deus vai te querer com Ele por toda a eternidade, se você não quer incluí-lo em sua vida aqui na terra? Vou falar algumas dessas coisas apenas para ilustrar. Por exemplo, entretenimentos. Irmãos, a igreja, os presbíteros, os que presidem, nunca, ou pelo menos muito dificilmente, vai fazer uma lista do que pode e não pode, se é proibido, se é permitido, se é proibido, se é permitido. O que é proibido e permitido já está nas Escrituras. E há muitas coisas modernas que são difíceis de encaixar em algum desses mandamentos proibitivos. Mas há uma regra áurea: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Todas as coisas são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Pense nos seus entretenimentos. Quantos deles te dominam? Embora não sejam lícitos. Te dominam ao ponto que você não consegue passar sem. Pegue esse trem e use por uma semana apenas para trabalho ou para estudo. Experimenta passar uma semana usando o celular apenas para trabalho e para estudo. E você vai descobrir se você é dominado ou não. Se você está escravizado ou não. É lícito, mas não pode te dominar. É lícito, mas se pergunte: edifica? Se não edifica, por que você faz? Pensa assim: no milênio, Jesus vai governar o mundo com vara de ferro. Eu comecei a me perguntar, pensando nessa história de entretenimento: quais serão os entretenimentos que Jesus vai permitir no milênio? Nós estaremos reinando com eles, irmãos, seremos seus fiscais. Mas quais deles que você pratica hoje, você junto com Jesus não vai deixar o mundo praticar?
porque é lícito, mas não agrada a Ele. Tatuagem. Sinceramente, irmãos, eu não consigo entender porque alguém que nasceu de novo quer dizer para Deus que Deus errou e quer botar um trem diferente na sua pele para consertar. Eu não entendo isso não. Isso é modismo. Você não inventou isso, não nasceu na sua cabeça. Você está sendo influenciado e acha bonito e bom, mas isso está no curso deste mundo. E os jovens vêm perguntar, é proibido botar tatuagem? Disse, amigo, eu disse para uma vez, proibido não é. Mas você está imitando quem? Quem é teu modelo? Quem são teus guias? Quem está fazendo a tua cabeça? São os personagens bíblicos? São teus presbíteros, líderes? São os modelos da igreja? Ou algum mundano? Quem está te inspirando a querer fazer uma tatuagem? E por que você quer perguntar se a Bíblia proíbe ou não proíbe? Aí eu digo, se você estivesse ocupado em evangelizar o mundo, em edificar os santos, em socorrer os necessitados, em interceder pelas nações, você não iria se perguntar por que é que eu não boto tatuagem? Quando eu ouço jovens, ou sei, porque eles não dizem para mim, eu sei por bocas de outros, que rapazes querem fazer 18 anos porque querem ter a liberdade de beber. E disse, gente, tanta coisa nobre e santa e boa que podia ocupar a mente e o coração de um jovem para desafiá-lo a ser um herói nesse mundo. E o sujeito quer fazer 18 anos para beber. Daniel era um garoto de 13 ou 14 anos, levado para longe de seu país, para uma terra pagã, cheia de vícios, e lhe foi oferecido o vinho do rei, e ele assentou no seu coração não se contaminar com aquele vinho, nem com aquelas iguarias. E por que nossos jovens cobiçam isto? Irmãos, nós nunca vamos proibir. Não estou falando de proibições, eu estou falando de coisas lícitas, eu estou falando de aspirações santas que agradam a Deus, que coincidem com as de Deus. Eu estou desafiando os jovens a se identificarem com Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, a se identificarem com o menino Jesus de 12 anos, dizendo para Maria e José, vocês não sabem que eu preciso me ocupar com as coisas de meu pai? Aquela consciência de destino, um senso de destino, uma consciência de vocação. Estou no mundo para ser sal e luz, não para me divertir, não para ter entretenimento. Eu vou trabalhar porque a Bíblia manda, posso me casar porque é bom e a Bíblia recomenda, e se não casar vou glorificar a Deus na minha solteirice, e se casar vou glorificar a Deus no meu casamento, e vou usar meu trabalho para a glória de Deus, e meus dias para a glória de Deus, porque não somos deste mundo, não pertencemos a ele. Me permita avançar só mais um pouco. Músicas. Irmãos, eu vou inventar uma palavra aqui que eu nem sei se existe. Existem músicas ouvíveis, que dá para ouvir. Há músicas que não são necessariamente de inspiração satânica, inspiração humana, como um poema, uma poesia que você lê, como um livro que você lê. Inspiração humana, não contamina. Se pode discutir a conveniência ou não, aí é problema de cada um. Há os que radicalizam, há os que são mais condescendentes, não quero entrar nesse mérito. Mas eu quero falar das músicas que são proibitivas, são nojentas, são imundas, e discípulos ouvem, e não reagem, não se incomodam. E há que se perguntar, onde é que está a consciência de que não pertence ao mundo? Cantaremos diante do Senhor
tais músicas? Ou teremos sua companhia enquanto aqui na terra nós cantamos tais músicas? Uma necessidade de ir para um show por ouvir um cantor mundano qualquer? Irmãos, nós não vamos proibir algumas coisas. Deus não nos deu essa autoridade e é perigoso legislar onde Deus não legislou. Mas minha cabeça não compreende isto. Minha consciência não processa isto. Lá em 2 Coríntios capítulo 6, no finalzinho diz: saí do meio dela, povo meu, eu vos receberei, e sereis para mim filhos e filhas. Mas saí do meio dela, saí da contaminação. Irmãos, Deus quer poder dizer a teu respeito e a meu respeito, dizer para o mundo e para o diabo: são meus filhos e vivem para mim. Ele não se envergonha de nos chamar irmãos. Jesus não se envergonha de nos chamar irmãos. E nós nos envergonharíamos do seu nome? De dar testemunho dele em qualquer ambiente? Em uma sala de aula? Em uma sala de um cursinho pré-vestibular? Quando o seu nome é agredido, você se cala ou você se posiciona? Você nega seu testemunho ou você declara quem ele é? Me lembro quando estava começando a trabalhar na indústria, logo no início, e eles davam alguns cursos de formação. Um desses cursos era de conscientização sobre o valor do trabalho. E o preletor, eu tinha 20 anos, era solteiro, menos de 2 anos de convertido, e o preletor começou dizendo: nós precisamos perder aquela ideia falsa comunicada pela Bíblia de que trabalho é um castigo. Disse: professor, a Bíblia não fala isso não. Aí bate aquele silêncio. Disse: não, mas Deus disse. Não, professor, o trabalho foi antes do pecado. Trabalho é bênção. Deus trabalha. Estraguei a aula do cara. Mas e daí? Qual é a nossa reação quando a palavra de Deus é agredida em qualquer ambiente onde nós estamos? Filmes, séries. Passe em revista aquilo que está ocupando a sua mente. Não sei quantos já ouviram falar de um homem chamado John Wesley. Viveu lá nos anos 1700, século XVIII. Fundador do movimento metodista que revolucionou o mundo da época. E por décadas à frente, por mais de século, ele perguntava assim aos discípulos dele: são santos os vossos sonhos? Porque John Wesley acreditava que nós sonhamos o que pensamos, que nós pensamos o que vemos, o que ouvimos, o que tocamos, o que cheiramos, o que falamos. São por nossos sentidos que nossos pensamentos são formados. Nós não podemos pensar algo sobre o que nós não temos nenhuma informação. E aquilo que você vê não precisa ser pecaminoso, mas vai formando o teu imaginário, vai fazendo um depósito em tua mente e vai orientando os teus pensamentos e vai dificultando você concentrar-se em Deus. Quantas horas são gastas vendo filmes e séries que poderiam ser substituídos por coisas mais interessantes? Irmãos, eu quero insistir, por favor, nós não vamos proibir nada, não temos tal autoridade. Não vamos vigiar celular de ninguém. Não somos comunistas para fazer isso. É um apelo à sua própria consciência. O que você está construindo na sua mente? Seus pensamentos vão definir suas ações, suas reações, seu comportamento, suas eleições, suas escolhas. Use seu tempo de maneira que agrade a Deus.
Paulo adverte de maneira grave em Efésios, capítulo 5. Olha a expressão grave que o apóstolo usa. Efésios 5,15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como insensatos, não como nécios, não como tolos, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. O que é remir o tempo? É salvar. Paulo está dizendo assim: não perca seu tempo, aproveite, salve seu tempo com aquilo que é proveitoso. Por que, Paulo? Porque os dias são maus. Por essa razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Tomar tempo para compreender qual a vontade do Senhor. Eu quero falar de maneira específica aos jovens agora. 2 minutinhos. Um pouquinho mais de 2 minutinhos. Quando eu me converti, eu tinha muito conflito de pensamentos. O meu coração foi transformado, minha vida foi revolucionada, havia indagação de uma boa consciência para com Deus, eu nasci de novo, eu recebi a habitação do Espírito Santo, o Espírito Santo testificava com o meu espírito que agora eu era filho de Deus. Mas, irmãos, quando nos convertemos, nós não temos uma crise de amnésia, e nós não esquecemos as coisas passadas. E aquelas coisas que eu vi, que eu toquei, que eu fiz, que eu falei, estavam aqui conflitando com os pensamentos que Deus gostaria que eu tivesse. E eu pensei: como é que eu faço para resolver isto? Em João 15, Jesus fala aos discípulos: vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. E diz: ó, palavra lava, limpa. Em Efésios 5, Paulo falando da relação de Jesus com a igreja, ele diz que Jesus está santificando a igreja por meio da lavagem de água pela palavra. Ele diz: olha, a palavra é água e ela lava. Irmãos, eu resolvi entupir minha cabeça de água limpa. Assumi uns compromissos malucos. Eu estudava e eu estagiava. Eu morava com meus tios. Eu não tinha um quarto só para mim. Eu não tinha privacidade. Meus primos não eram convertidos. Mas eu botei na cabeça que sem Bíblia não teria café. Eu só iria comer depois que eu lesse as Escrituras de alguma forma. E quantas vezes fui para o trabalho sem comer para poder ler a Bíblia? Às vezes estava com tanto sono que dormia no ônibus, não conseguia ler durante o percurso. E na hora do almoço eu não ia para o almoço, eu ia ler a Bíblia. O problema era meu. Quem tinha a cabeça suja era eu. Quem tinha que limpar essa mente era eu. E o recurso Deus me oferecia. Eu tinha que estabelecer essa disciplina. Eu não tinha um discipulador para andar na luz e prestar contas de minha vida. Naquele ambiente batista não havia isto. Eu precisava construir novamente. Eu me perguntava: o que é que Deus pensa sobre esse assunto? Eu preciso pensar como Ele. Meus pensamentos têm que coincidir com os de Deus. Aí botei outra coisa na cabeça, mais uma disciplina. A última coisa que eu farei antes de dormir é meditar em algum texto ou tentar memorizar algum texto. Eu quero dormir pensando as coisas que Deus pensa. E quantas vezes vão dormir com a cabeça cheia de TikTok e outra maluquice qualquer? E queremos pensar o que no dia seguinte? Experimenta e dormir memorizando as Escrituras. Vai dormir pensando o que Deus pensa. E você vai poder no dia seguinte falar o que Deus pensa, porque a sua mente estará cheia disto. Pois bem, existe, irmãos, de maneira deliberada, um movimento no mundo que pretende animalizar pessoas ou robotizar pessoas e humanizar animais. Estava em viagem outro dia e tinha um outdoor na estrada. Um cãozinho tinha sido morto, não sei se atropelado, e o dono fez o outdoor. Estava lá o cãozinho com asinhas, com a auréola na cabeça, como quem estava indo para o céu. Disse:
Que maluquice é essa? Irmãos, não é pet não, viu? É bicho. Esse apelidozinho pet rouba a realidade desses animais. A Bíblia diz que o justo trata bem seus animais. Mas nossa mente vai se acostumando. Tem gente adotando pet. É pai e mãe de pet. Irmãos, eu sei que muitos fazem com pureza. Mas você não percebe que há algo errado nesse processo? Que um humano não pode ser pai e mãe de bicho, nem por brincadeira? Não pode. Simplesmente não pode. É uma ideia maluca, que não nasceu em Deus. Ah, mas é carinhoso, tá bom, é seu bichinho carinhoso, mas não é seu filho. Não foi adotado. Se adota filhos. Eu tenho um filho adotivo. É meu filho, não é meu bichinho de estimação. Tem meu nome, participa de tudo que eu tenho e sou. Conheço um irmão que tem uma farmácia. Um dia chegou alguém para comprar um medicamento anti-inflamatório, um antibiótico, não sei, com uma receita, e ele achou que era para o filho do moço, mas não era para o pet. Assim, e ele é obrigado a tratar dessa forma. Há leis orientando como lidar com isto. Não vai ser difícil ouvir irmãos falar todes. Para preservar seu emprego, para preservar seu curso na universidade. Alguns vão usar todes. E não se darão conta que quando falam todes, estão negando que Deus fez macho e fêmea, homem e mulher. Não existe todes. São eles e elas e ponto. E se você faz uma concessão aqui no pet, faz uma concessão no todes, onde mais você fará uma concessão? A igreja vai recuando, perdendo a capacidade de reagir e testemunhar e denunciar. Sei de um pastor em certa cidade no interior da Bahia, que ele fez um discurso contra o movimento LGBT. Foi filmado clandestinamente, foi denunciado ao Ministério Público e foi obrigado a ler uma carta que o Ministério Público escreveu, se retratando diante da igreja. Eu lhes pergunto, seus pastores fariam isso? Mas vocês sabem que esse discurso aqui mesmo que eu estou fazendo pode ser chamado de crime? E vamos deixar de fazê-lo por isto? Para ficar de boa com o mundo? Com medo que o mundo nos odeie e reaja a nós? E quando a proibição for para pregar o evangelho, o que você vai fazer? Deixar de pregar o evangelho? Mas existem leis apontando para assédio religioso. Ou seja, você não pode abordar alguém para falar de Jesus. O que nós faremos? Nós podemos ser criativos, inventar formas para fazer abordagens não muito diretas, como se faz no mundo muçulmano. Mas, irmãos, chegará um momento que haverá um enfrentamento direto. E se você em seu coração não está exercitado em dizer não, você vai dobrar seus joelhos diante do mundo. Se você não diz não para pequenas coisas, você não dirá não para grandes coisas. Quem não é fiel no pouco, não será fiel no muito. Existem pelo menos 3 referências em Apocalipse. Eu não vou lê-las, quero apenas citá-las. Apocalipse 6:9, Apocalipse 12:11 e Apocalipse 20, verso 4. Todas elas estão falando de mártires, de pessoas que morreram. E eu quero repetir o que eu disse no princípio: não morreram porque eram santos, não morreram porque não cometiam pecados, morreram porque deram testemunho. Eles, pois, o venceram por causa da palavra, por causa do sangue do Cordeiro,
e da palavra do testemunho que deram, e mesmo diante da morte, não amaram suas próprias vidas. João viu embaixo do altar as almas daqueles que tinham sido decapitados por causa do testemunho. Irmãos, se vocês se contentarem apenas a não serem pecadores, se vocês rejeitarem a sua vocação profética de denunciar o pecado e pregar o evangelho a essa geração, em algum momento você vai ser engolido. A igreja não foi chamada para ficar na resistência. A igreja foi chamada para marchar, ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, fazer discípulos de todas as nações e ensiná-los a guardar todas as coisas que Jesus ordenou. Essa é a nossa vocação. Uma pequena explicação. Eu usei aqui a expressão todes. É possível que os irmãos de língua espanhola, colombianos, venezuelanos não entendam. Aqui no Brasil, está isso, no mundo, né? É uma onda no mundo. Se está tentando impor por força de lei que não faça a distinção de gênero. Então não posso falar todos porque é masculino, e não posso falar todas porque é feminino. E aqueles que se julgam que não são nem masculino nem feminino precisam ser incluídos. É a mentalidade inclusiva. Então, todes é uma expressão neutra. Nem é masculino e nem é feminino. Por isso eu disse que os cristãos que se permitem usar essa expressão estão dizendo para Deus: você errou. Como assim, Deus, você fez macho e fêmea? Como assim você fez masculino e feminino? E como fica a comunidade LGBT, sei lá mais o quê? Permitam-me um pequeno adendo nisto. Nós somos acusados de um discurso de ódio. Nós amamos essas pessoas. Eu conheço, tenho amizade e carinho e compaixão por pessoas homossexuais. E tento alcançá-las. Homofobia é uma palavra equivocada. Não temos medo nem ódio deles. Apenas reprovamos comportamento, como reprovamos qualquer comportamento que a Escritura reprova, qualquer um. Daqui a pouco vai haver discriminação contra os mentirosos, ou os adúlteros, ou qualquer tipo de impuro, ou roubadores. A igreja ama essas pessoas. E há muitos entre nós que foram, e hoje são eles ou elas. Graças a Deus. Eu vou encerrar, amados, apontando para um caminho de construção de uma vida que possa sustentar o nosso testemunho. Ninguém vai ficar intrépido e ousado porque resolveu ser. Há uma promessa que Jesus nos deu. Ele disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Os apóstolos estavam acovardados, escondidos, com medo, e foram cheios do Espírito Santo, e saíram a proclamar, e foram presos, e foram açoitados, e se alegraram por serem açoitados por causa do testemunho do Senhor. Todos eles foram martirizados. Talvez João não tenha sido. Não há muitos detalhes sobre a morte de João, mas todos os demais foram martirizados de morte violenta. Foram cheios do Espírito Santo. Eu queria apontar 2 ou 3 caminhos que cooperarão para que nós sejamos todos cheios do Espírito Santo.
Primeiro, Gálatas 5, 25. E Efésios 5, 21. 18 a 21. Gálatas 5, 25. Paulo está fazendo a pergunta, ou melhor, está fazendo a exortação, mas assim, parece que Paulo não está entendendo por que é que os Gálatas não praticavam aquilo. Os versos que antecedem o verso 25, Paulo está falando de andar, a partir do verso 16, ele fala sobre andar no Espírito e não cumprir as concupiscências da carne. Ele fala que a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Depois ele fala do fruto do Espírito, quais são as expressões deste fruto, ou seja, qual é o resultado da presença do Espírito Santo em nós. Aquele que tem dentro de si a habitação do Espírito Santo, qual é o fruto, qual é o resultado disto? Ele dá uma lista. Depois ele fala das obras da carne. Aí no verso 25 ele fala assim: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Era como se Paulo não entendesse por que é, ou como é que vocês têm a vida no Espírito, foram vivificados, mas insistem em andar na carne. Vocês estavam no mundo, e Paulo fala em Romanos 6, 21, naquele tempo, que resultados colhestes? Você sabe qual é a resposta de Paulo? Ele faz a pergunta. Eu quero que você se lembre do tempo que você era incrédulo. E Paulo fala, naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais. Irmãos, eu me converti com 18 anos de idade. Mas, como eu disse, era filho de pai crente da Assembleia de Deus, linha dura, e delegado de polícia. Eu não tinha chance de pecar. Mentir em nossa casa era um pecado terrível. Ai do filho que mentisse. Ai do filho que desse um palavrão. Eu me lembro, irmãos, do único palavrão que eu dei na minha vida. Eu tinha 15 anos de idade jogando bola. E me lembro com vergonha. Me lembro de pecados com 8, 9 anos. Na minha adolescência, namoricos, pequenos vícios. Quantas vezes eu chorei de vergonha por lembrar desses pecados, que hoje talvez alguns dos jovens se riam deles, que parecem inocentes, mas eu me lembro com vergonha. Naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais. E por que vocês se aproximam do ambiente que produz essas coisas, das quais vocês deveriam se envergonhar? Por que vocês chegam tão perto delas? Eu tenho usado a ilustração para tentar comunicar isto. O Senhor nos tirou daqui do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, nos colocou aqui na divisa. Usar essa linha aqui, usar essa linha de cá. Usar essa linha aqui como uma divisa. Nós estamos aqui, no império das trevas, fomos libertos e transportados para o reino do Filho do seu amor. Deus nos coloca aqui no limiar. Ele não nos lança lá na maturidade plena, não. Nascemos aqui. Aí nós decidimos, irmãos, como vamos caminhar. Alguns filhos de Deus, quando nascem de novo, que se veem libertos do império das trevas, do domínio de Satanás, do príncipe deste mundo, o que é que eles fazem? Eles dão as costas e caminham na perpendicular, sem chance de olhar para trás, e se distanciam o mais rápido possível, rumo ao alvo que temos, sermos perfeitos como Cristo. Outros não dão as costas, mas ficam assim meio de banda, na diagonal. O distanciamento é mais lento, e com facilidade se pode ainda olhar para o lado. Outros fazem pior. Andam aqui, no limite, andam em paralelo com o mundo.
De vez em quando bota o pezinho lá, assim. Aí cai. E pergunta, por que caí? Porque estava à beira do precipício. É disso que Paulo está falando. Se temos a vida no Espírito, por que que não andamos no Espírito? Se vivemos no Espírito, andemos no Espírito. Por que andar na carne? Irmãos, isso é uma escolha que nós fazemos. Essa escolha, irmãos, precisa ser sustentada por algumas práticas simples. Mário tem falado das 5 práticas para a maturidade. Observe aqueles conselhos. Me permite explorar algo sobre isso aqui ainda. E já vamos terminar de verdade, viu? Efésios 5, 18 em diante. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Como, Paulo? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Existem algumas declarações no Novo Testamento que parecem meio absurdas. Eu acho que as pessoas já passam por cima sem nem prestar mais atenção. Paulo fala assim: não sai de vossa boca nenhuma palavra frívola, senão unicamente a que for boa para edificação, e assim transmita graça aos que ouvem. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Colossenses 3,16. Hebreus 3, 12 e 13. Irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Antes, se exortem mutuamente, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que ninguém seja endurecido pelo engano do pecado. Fala entre nós com salmos e hinos e cantos espirituais. Que mais? Dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês acreditem se quiser, mas eu e muitos dos que aqui estão e a quem vocês admiram, temos 1000 razões para sair correndo, batendo na cabeça, procurando buraco para se fiar. Mas nós damos graças a Deus por tudo e em tudo. E isso é um exercício de vontade. Isso coopera para ser cheio do Espírito Santo. Reconhecer a soberania de Deus e descansar nele. Como diz o velho cântico, essa paz que sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem, é porque eu amo meu Senhor. E por último, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Quer ser cheio do Espírito Santo? Sujeite-se ao corpo de Cristo. Se deixe instruir, se deixe tocar, se deixe corrigir, se deixe disciplinar, se deixe consolar, se deixe conduzir. Sujeite-se. E por último, irmãos, encontre formas de orarem coletivamente. Isso é uma prática que tem se perdido entre nós. Eu pergunto assim: por que os nossos jovens não podem de vez em quando fazer uma vigília? Espaço tem, seja aqui na cidade de vocês. Por que não pode os jovens se juntarem um sábado à noite e orar até o dia clarear? Por que os jovens não podem marcar um jejum de um sábado, um dia inteiro? Pode jejuar cada um na sua casa, se reúne aí no início da tarde para compartilhar a palavra, orarem juntos e depois quebrarem o jejum juntos. Ser cheios do Espírito Santo, ser cheios da palavra, cheios de carga e zelo por aquilo que Deus se agrada. O mundo não odeia vocês, disse Jesus aos seus irmãos. Não pode odiar vocês, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho contra as suas obras que são más. A minha expectativa, irmãos, é que Deus levante, nesse presente tempo, uma geração de velhos e jovens e crianças, cheios do Espírito Santo, exercitados a dizerem não para o mundo, não para o pecado,
e a denunciar as obras do pecado, cheios de compaixão pelos que se perdem. Isso se constrói e isso se mantém com esses conselhos simples que Paulo deu aqui. Amém? O Senhor nos renove, o Senhor nos inspire, o Senhor nos desafie e nos encha de coragem, zelo e de gozo para estarmos de pé quando o Filho do Homem voltar nas nuvens, na glória do Pai e dos santos anjos. Graças a Deus.